Vamos falar agora de concessões públicas e a economia de não mais pagar nada a emissoras de TV alguma, nem a nenhuma rede social. Contudo, a pergunta que não quer se calar é a seguinte: se o governo federal é quem concede às emissoras de TV o dinheiro de funcionar dentro do país, por que razão ainda tem de dar dinheiro para elas funcionarem? Não tem cabimento isso, meu amigo. É a mesma coisa que o barbeiro pagar ao cliente para cortar seu cabelo ou fazer a sua barba. Já imaginou o supermercado pagando os clientes para fazer compras em seu estabelecimento? Isso não existe, meu amigo. Não dá para engolir. O governo dá a concessão e ainda paga a emissora por isso. Qual a desculpa usada para justificar esse tipo de coisa? Há quem defenda a ideia de que o governo paga as emissoras apenas para poder colocar campanhas publicitárias institucionais de utilidade pública, como campanha de vacinação, etc. Mas isso não se justifica. Se o governo concede alguma coisa a uma empresa privada, tem ele o direito sacrossanto de fazer algumas exigências. Ou seja, se uma emissora de TV quer ter direito a ganhar grana por meio da coisa pública, ela deveria ter a obrigação de ceder espaço ao governo para fazer as suas campanhas humanitárias também. É o mínimo. Uma mão lava a outra. Não é assim que funciona? Deveria, ao meu ver, ser uma troca de favores. Que tipo de festa é essa que o governo entra com o lombo e as empresas particulares entram com a linguiça? No fim das contas, o lombo que sai chamuscado é o lombo do povo que paga a bandalheira, meu amigo. É o seu lombo que fica queimado. Portanto, as concessões a emissoras de TV deveriam ser revistas e nenhum dinheiro deveria ser pago a nenhuma delas. Quer ganhar dinheiro com o que é público? Que pague por isso e arque com os custos. Tem de ser bom para o governo, que representa o povo, e bom para as emissoras de TV. Quem não está afim de brincadeira, que não desça para o play. São mais ou menos 8 milhões de reais pagos a essas emissoras para deixar o governo fazer propaganda publicitária de campanhas de utilidade pública em seus canais. Ou seja, ele dá a concessão, quem eu estou dizendo é o governo, e ele, o governo, ainda paga para usar alguns minutos desses canais que receberam a concessão dele, a fim de fazer o bem para o país. Não me parece ser justo. Se isso não bastasse para se pôr um fim a essa festa de arromba das emissoras de TV com o dinheiro do povo, ainda tem o fato de que a dívida delas para com o governo chega a 5 bilhões e 45 milhões de reais e já não pagam isso faz anos. Não acha você, caro leitor, que já passou da hora delas começarem a pagar, ainda que parcelado, o que devem ao cidadão brasileiro? Sim, porque elas não estão devendo ao governo, elas estão devendo ao povo. Já imaginou a soma de todo esse dinheiro, que é gasto à toa, retornando aos cofres públicos para ser usado em benefício da população? Na democracia republicana, isso nunca vai acontecer. Não importa quem governe, não importa o partido, não importa se é de esquerda ou de direita, não importa a ideologia, não importa quem quer que seja ou o que quer que seja. A democracia republicana falhou, mas a democracia precisa continuar. Porém, em moldes diferentes. Nos moldes de Bukele, numa espécie de bukelicracia, em que leis duras e tecnologia, modernidade e defesa dos interesses do povo sejam colocados em primeiro lugar, não em último, como sempre acontece no Brasil. Mas é possível renegociar concessões públicas de TV? Sim, é possível, mas não é algo simples. E nem pode ser. Essas concessões não são presentes do governo, mas autorizações condicionadas ao interesse público. No Brasil, isso envolve regras constitucionais, leis específicas e até o Congresso. Ainda assim, há caminhos legítimos e alguns controversos para o governo agir. A base das concessões públicas se baseia na Constituição e no Código Brasileiro de Telecomunicações. Além disso, a outorga tem prazo determinado para se renovar ou não, geralmente 15 anos para a TV. A renovação
precisa de aprovação do Congresso Nacional, isto é, Câmara dos Deputados e Senado Federal, levando-se em consideração o interesse público acima do interesse privado. Em casos específicos, o governo pode propor revisão antes do prazo, com base em mudanças tecnológicas, novas políticas públicas de comunicação e necessidade de ampliar pluralidade e concorrência. Mas isso exige justificativa sólida, senão pode ser visto como um abuso de poder. As justificativas para mudar as regras do contrato de concessão às emissoras de TV são inúmeras. Crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, que todas já cometeram, que já estão transitadas em julgado, o uso indevido também da imagem é um outro tipo de crime. Desobediência judicial, descumprimento de ordem legal, crimes tributários e trabalhistas, que elas cometem sempre, publicidade enganosa ou abusiva, violação de direitos autorais, interferência indevida em investigações, isso acontece demais, exposição ilegal de menores, as novelas são provas disso, além de crimes de tentativa de dividir o povo brasileiro entre grupos, o que pode configurar, talvez, para alguns juristas, como uma espécie de crime de lesa pátria e, por fim, dívida, porque essas dívidas nunca foram pagas. E todas elas têm. Com isso, a economia que poderia ser feita ao longo de um ano chegaria a casa 2 bilhões. Portanto, é possível sim rever os contratos de concessão pública das emissoras de TV e torná-los mais favoráveis ao povo, sem ser preciso esperar o fim do contrato.